Olá, meus amores, estamos aqui hoje, né, com a aula de quinta-feira, dia 18. A professora está bem de saúde e eu espero que cada um de vocês esteja bem de saúde, se cuidando o máximo, né? Quais são os cuidados básicos? Mesmo que estar em casa, temos que estar lavando a mão constantemente, cuidar o que nós levamos à boca, né, o que nós estamos respirando, né? Ao sair de casa, usar sempre o álcool gel e a máscara, né? Sair o menos possível, porque nós sabemos que o bichinho danado do Covid está aí no ar, né? Qualquer um pode adquirir. Então vamos manter, né, cuidados básicos aí. E vamos hoje então para a nossa aula de história e depois de ciências. Então agora vocês peguem a apostila de vocês de história. Vamos trabalhar hoje, né, na história, a página 23, 24 e 25. Uma leitura bem gostosa e algumas observações que é bem fácil com as famílias mesmo, para a gente ver mudanças, né, rupturas e mudanças dentro das nossas ações do dia a dia na história. Então vamos lá. Peguem lá a página, né, 23. Nós temos ali uma interação, uma relação, né, do que é antigo e como é agora. Então, vocês vão conversar com a família, quem tem avós que moram perto, que estão tendo relacionamento, quem os avós estão distantes, né, não pode ir lá, então ver com os pais. O que vocês têm em casa da história antiga? As fotografias antigas? Uma peça de roupa antiga? Um livro? Um diário, né? Antigamente, principalmente as mulheres tinham um diário, onde elas marcavam o dia a dia da vida delas, né? Algum equipamento eletrônico, alguma coisa bem antiga mesmo. Antigamente os ferros não eram elétricos que nem hoje, era um ferro a brasa, né? Colocava a brasa para passar roupa. Os sapateiros tinham um pé de ferro, onde eles colocavam ali e pregavam todo o sapato, ou costuravam. Então são coisas antigas. Do eletrônico, nós podemos ver uma coisa que vocês são mais acostumados a ver: o celular. Então, os primeiros celulares jamais têm a tecnologia que tem hoje, jamais tem a espessura que tem hoje, né? E os tamanhos. Então, converse com a família. Então, tudo dentro disso aí, né? Vocês podem ver o que vocês têm ali e podem passar no zap para a professora, fotos explicando o que é e de onde você conseguiu esses objetos. Pode ser? Então vamos para o texto. Mudança e permanência na história. O que é mudança e o que é permanência? Então, ao ler aqui, você vai ver que os historiadores, né, que estudavam, né, os sujeitos que estudavam a história, eles vão retratar para nós que houve ações, rupturas e transformações, né, que tínhamos antigamente dentro do quê? Dentro dos costumes e dos valores. O que permanece dos hábitos, dos costumes e valores antigamente? Né? E o que não permanece? O que não permanece é que sofreu uma ruptura, né? Um rompimento de como era. E as transformações que ocorreram. Então, mas em tudo é mudança, né? Vamos observar que as construções, as características de construções, de espaços, de hábitos, alguma coisa continuou, permaneceu. Então é chamado de continuidades ou permanência. Os pais que moram há anos aqui, eles podem explicar para vocês as mudanças que houve, né? As rupturas e transformações que houve no bairro São Cristóvão, que é o nosso bairro ali, né? Antigamente eram o quê? Muitas madeireiras, as casas eram péssimas de madeira, sem forro, muitas vezes não eram nem ripadas, ficavam aquelas brechas, né? Não tinham banheiros adequados. E como é hoje, onde tinha as madeireiras que formaram os novos bairros? Então, houve transformações. E o que continuou? Então, bate um papo, né, com a família para ver se eles têm esses conhecimentos aí e ver o que continuou. Mesmo dentro da família, né? Quais os hábitos e costumes que os pais preservaram, que vieram lá de berço dos pais deles, dos avós deles? Muitas vezes é uma ação de respeito, né?
Tem família que tem o hábito de ir à missa constantemente, todo domingo, todo sábado. Então, é um hábito e um costume que permaneceu. Que pede bênção para pai, para mãe, para tio, também é um hábito que permaneceu. Que tem aqueles costumes e hábitos de, por favor, dá licença, né? Então, conversem sobre isso. E dentro disso, vocês vão observar o que teve uma ruptura, que não existe mais, e o que deu continuidade e permanência, né? Na sociedade, na história, que você hoje é o sujeito dessa história. Vamos para a página 24. Na página 24, nós temos ali uma frase. Mas isso não significa que em torno da construção também é preservada. Pelo contrário. Né? Não quer dizer que tudo, né, como eu já expliquei, que o Bairro São Cristóvão não é isso que é hoje. Algumas coisas permaneceu, mas a maioria foi alterado, principalmente as ruas, as avenidas, as construções, né? Onde tinham matas, onde tinham serrarias, onde tinham campos de futebol. O que tem hoje? Né? Demoliram e formaram o quê? Novos bairros? Então verifique. E daí a questão 5 e 6 em cima dessas mesmas ações. De que forma os historiadores podem observar as rupturas ou as transformações em uma sociedade? De que forma? Né? Que observar o quê? Que o sujeito da história sofreu alterações? O meio em que ele vive, o que vocês vivem, sofreu alterações? Os costumes, os hábitos, os valores da família são os mesmos? Permanecem? Então expliquem aí para a professora, conversando com os pais. Ele vai dizer se quando ele chegou era assim, o bairro que vocês moram, não eram, se eles preservam junto com vocês aqueles hábitos e costumes que eles trouxeram lá da família, né? Então converse. Você é o historiador. Então nós temos ali uma máquina de datilografia. Acho que muitos de vocês nem conhecem, né? Isso aqui é uma máquina de datilografia. Converse com os pais, ver se eles fizeram curso de datilografia. Hoje vocês fazem curso de computação, mas antigamente era datilografia. Tinha que conhecer o alfabeto, a localização e digitar o texto todinho ali. Tá? Através dessa observação, né? Vocês vão ver o que que você é. Você é o historiador. Então, você sofreu o quê? Rupturas e mudanças? Vamos ali estudar no texto abaixo. Vamos pegar a moeda, né? Moeda que é um meio de comercialização. Como era a moeda lá na Roma antiga? Elas eram igual hoje? Eram da mesma forma? Como é? Então, vamos ver aqui. No passado, elas tinham valor de acordo com o metal. Então, o metal tem uma cor A, B, C, D e tem um valor. Então, aqui, ó, como que eram as moedas? Elas eram de quê? Elas eram moedas de ouro, moedas de prata, de bronze e cobre. Então, o ouro vale mais que a prata vale mais que o bronze vale mais que o cobre. Então, elas tinham valores, né, pelo peso do metal. Hoje em dia, nossas moedas são de ouro, de prata, de cobre, de bronze? Não. As nossas moedas, elas são de aço inoxidável, só que elas permanecem com as cores, né? A de 5 centavos é de cobre, a de 10 centavos é de ouro, a de 25 centavos também é amareladinha, né? A de 50 centavos é de prata. Então, vamos vendo aí, analisando as cores que elas trazem hoje em dia para nós, tá? Ver a mudança. Atualmente, ela não é mais usada para compras de mercadoria, por ser muito antiga. Ela se transformou em um artefato e está exposta em museus. Então, o artefato é uma coisa antiga que está guardada lá no museu. Então, essas moedas antigas de ouro, prata, bronze e cobre não é mais comercializado. Se algum avô de vocês tem uma guardada, é uma relíquia, né? Porque a grande maioria foi guardada nos museus. Lembra lá em matemática que tem vários museus no Brasil? Então tem alguns deles que guardam peças e objetos antigos. Não só quadros, não só livros, mas também objetos.
Vamos identificar o que mudou e o que permaneceu nas moedas. Página 25. Vamos apagar e vamos para a página 25. Então, vamos lá. Como nós não vamos estar na escola, então pegue a moeda e converse lá na sua casa. Então, toda moeda tem uma cara. Lembra que vocês pegam a moeda e falam cara ou coroa e batem ela? Então, as moedas ainda existe um rosto. Então, vamos ver aqui a moeda da Roma Antiga. Essa aqui é de ouro e ela traz aqui o rosto em alto relevo do imperador Trajano, do imperador romano, né, que se chamava Trajano. Então, essa moeda é relíquia. Vocês vão pegar uma moeda em casa, achar uma moeda de qualquer valor e vão desenhar aqui o rosto que tem essa moeda. Qual é o rosto que tem aqui? E vai colocar aqui o rosto de quem é. Se é de um governante, se é de um historiador, se é um símbolo, né, institucional. A bandeira é um símbolo institucional, né? Então, vocês vão verificar o que símbolo que tem nessa moeda que vocês vão desenhar. E vão olhar as demais. A de 5 centavos tem uma cor, a de 10 centavos tem outra, de 25, de 50 e de R$1. Então, elas permanecem algumas cores, será? Então, vocês vão observar. Após observar isso, vocês vão fazer a escrita. Então, rupturas é o quê? Aquilo que foi rompido e foi transformado. Então, o que vocês têm, né? Se vocês vão analisar a moeda, de que forma ela foi transformada? Então, de metal, que era ouro, prata, bronze ou cobre, hoje elas são de aço inoxidável. Então, houve uma ruptura e uma transformação. As moedas antigas, elas não são mais comercializadas. Elas estão, a maioria delas, nos museus expostos, né? E as de hoje nós trabalhamos com compra e venda. Ela está sendo comercializada. Mais ou menos nessa ação. A outra questão. O que permanece, que deu continuidade nas moedas? Tanto nas antigas quanto nessas atuais. Então, ambas valiam dinheiro, né? Eram comercializadas, tinha a mesma função. Os impressos também têm, né? Toda moeda antiga tinha um impresso, um rosto, uma paisagem, e hoje o que nós temos? Né? Os traços que permaneceram. Então, vocês vão ver. Permaneceram o rosto. Não são os mesmos, mas são da história atual. As cores. Então, vamos escrever aqui o que permaneceu nas moedas. Tá bem? Então, agora vamos para a página. É só até essa página. É a página 23, 24 e 25. Não foi gostosa essa aula? Dava conhecimento. Tá bem? Vamos prestar bem atenção. Agora vamos passar para a disciplina de ciências. Apagar aqui. Ciências. Nós estamos estudando, né, as localizações, que são os pontos cardeais e os pontos pela qual nós vimos ali, né? Os cardeais e os colaterais também. Então, tem alguma coisa de ciência que está sempre interligada à geografia, não é isso? Então, elas estão integradas, por isso que dizem, são disciplinas integradas, né? Que estudam a passagem de diversas mudanças dentro da própria história nas ciências. Vamos hoje estudar a página 24, 25, 26 e 27. O que vocês estão visualizando ali? É um celular? Que programa, que dispositivo esse senhor ou essa senhora está utilizando ali? Não é o GPS? Então, o GPS está dentro desse dispositivo, né? Então, abaixa o seu programa e aqui dentro do celular você tem uma pasta que chama-se GPS. O que é GPS? Sistema de Posicionamento Global. Então, o que é um sistema de posicionamento? A bússola, não é? A rosa dos ventos, não é? O mapa não tem mapeado certinho, né? Em menor tamanho, mas está dizendo certinho. Então o GPS é um aparelhinho, né, do celular que vem com esse dispositivo, você baixa o programa
que é de localização. Você está em Sinop, quer ir para Vera, então ela vai te dar o trajeto certinho, quilômetros e por onde você vai. Está em Sinop, quer ir para Cuiabá, mesma forma. Quer ir lá para outros estados, então o GPS localiza, ou mesmo dentro da própria cidade, né? Então eu não fico falando rua tal, número tal, eu já coloco no GPS, passo ali os dados e ele já me leva na direção, bem mais fácil, né? Ó, eu moro na rua dos Pessegueiros, número 72, no bairro Jacarandás. Então o GPS, para quem não conhece a cidade, vai levar e direcionar aonde nós moramos, cada um. Então o funcionamento desse dispositivo, ele está ligado aos satélites artificiais que estão localizados ao redor da Terra. Então, por meio deles, né, desse aparelho, nós nos conectamos e sabemos a distância pela qual nós vamos percorrer. Se vocês observarem nesse mapa, ó, ele pediu a localização e ele está mostrando, né? Ó, ou daqui para cá ou de lá para cá. Então, está mostrando certinho, apontando, né? Não é a bússola, mas ele tem um programa que funciona onde você está e onde você quer chegar. Fácil, né? Então leia anteciosamente. Se não conseguiu fazer a verificação, leia de novo até você tentar entender. Vamos agora para a página 25. Como a professora falou, a leitura tem que ser diária e constante. Através da leitura você vai ampliar o seu conhecimento, a sua agilidade, não só na disciplina que você está estudando, mas nas demais. Então, meu cérebro, quanto mais ágil, mais rápido eu vou calcular, mais rápido eu vou interpretar. Então, vamos ali para a página 25. Aplicando as ciências. Se vocês observarem, aqui nós temos aqui em cima, né, um objeto antigo. É um microscópio bem antigo. Hoje eles são bem mais modernos, mais dentro da tecnologia, né? E nós vamos estudar o termo de extinção. O que é uma coisa que está extinta? Né? Que está acabando, que não está mais existindo. Se nós formos ver a nossa fauna, né? Os nossos animais, muitos estão em extinção. Tanto é que os historiadores estudam, vão até a mapa, rastreiam os animais, fazem a marcação, colocam uma plaquinha para eles poderem controlar através, né, dos aparelhos GPS, se eles estão mesmo na localidade, se alguém está levando eles para venda, né, que é ilegal a venda de animais, que é chamada de tráfico de animais. Então vamos aqui estudar. O termo extinção refere-se ao desaparecimento de seres vivos em um ambiente. A extinção pode ser provocada por diversos fatores. Quais são os fatores? A caça, quem mata, né? Qualquer animal que mata é ilegal e está provocando a extinção dos animais. O tráfico de animais que pegam para vender. O desmatamento, que é trágico, né? Desmatar totalmente a mata. Os animais ficam sem lugares para vivência, no seu habitat natural. A poluição, né, dos ambientes naturais, a queimada, né, as indústrias, tudo isso prejudica quem? Não só os seres humanos, mas também os animais. Entre as tecnologias utilizadas para preservar os animais ameaçados de extinção está o GPS. Ao instalar nos animais um aparelho conectado ao sistema do GPS, é possível obter informações sobre a localização e a movimentação no ambiente em que vive. Como a professora colocou, se os biólogos estão ali fazendo esse trabalho, eles sabem se alguém tirou, se alguém matou aquele animal, né, porque ele não se movimentou mais. Então, tudo isso é localizado através do GPS, né, o dispositivo que é baixado dentro de um eletrônico. O GPS também possibilita determinar os locais preferidos dos animais, que estão sendo estudados para se alimentar e reproduzir. Ao identificar os hábitos, os estudiosos podem traçar estratégias para preservar aqueles animais que estão sendo ameaçados. Vamos aqui ter o exemplo de uma onça pintada. Essa já está em extinção, a espécie está sendo ameaçada. Por quê? Porque o homem mata ela. Para quê? Para se alimentar da carne, para a venda da pele.
né? É uma coisa ilegal, mas que acontece normalmente no meio das matas. Então, vamos agora entrar aqui nas interrogações. Você sabia? Também podemos nos localizar por meio do mapa mundi ou do planisférico, que se trata de uma representação cartográfica plana. Em escala reduzida, ele representa toda a superfície do planeta Terra. Aproveite, né, para observar este material. Nós estamos estudando lá na geografia, desde o início das apostilas. E nós já havíamos estudado também o mapa na sala de aula. Então, vocês sabem que tem o mapa mundi, planisférico, o globo, que marca toda a região do mundo, não só do nosso Brasil. E tem o mapa do Brasil, tem o mapa de cada estado, né? Tem o mapa de cada cidade. Então, tudo isso ainda utilizamos, né? Nós não trabalhamos na escola com GPS, nós trabalhamos com materiais ainda cartográficos, como nós já estudamos na geografia. Vamos agora para a página 26. A página 26 é uma experiência, 26 e 27. Então, eu gostaria que vocês arrumassem esse material e tentassem fazer com a família em casa, né, a experiência. Para fazermos a experiência, nós vamos ver ali a parte, né, da superfície, o que é propriedades magnéticas. Se você pegar lá na geladeira da mamãe, pro lado de fora, tem alguma coisa grudadinha, ela está grudadinha porque ela está numa propriedade magnética, ela tem um ímã. Tanto aqueles propaganda de gás, né, que eles deixam no portão, que eles deixam na porta de casa, quanto aqueles enfeitinhos que a mãe gosta de colocar na geladeira, são propriedades magnéticas, porque ali tem o ímã. O ímã é uma propriedade magnética. Então, se você conseguir um clipe de metal ou um pedacinho de metal, que é só uma hastezinha, né, um pedacinho, uma vasilha plástica, uma tesoura com ponta, um palito de dente de madeira, um ímã, a água, o papel e régua. Então, o papel e a régua você vai usar para cortar, né, nos tamanhos que a experiência está pedindo. É bem legal essa experiência. Quem tiver oportunidade, os pais auxiliares, é bom. E aqui embaixo nós vamos ter os procedimentos. Com o auxílio do professor, o professor não vai estar do lado, mas você pode estar fazendo experiência e me questionando no Zap. Eu vou estar respondendo, né? Então, com o auxílio do professor, com o auxílio da família, corte um pedaço do clipe. Então, o clipe, ele tem as voltinhas, vai e volta. Então, você vai tirar só um pedaço de uma haste dele. Por isso que eu falo, se não tiver o clipe, pode ser outro pedacinho de metal. De 5 centímetros de comprimento. Não pega a régua com o tamanho de 5 centímetros. Para imantar o pedaço do clipe, né, para ele tomar a ação do magnetismo, você vai esfregar ele, vai passar ele por 20 vezes sobre um ímã. Então, você tem que ter um pedacinho de um ímã, né? Então, aqui você tem um pedacinho de um ímã, você vai pegar esse clipe ou esse material, metal, vai passar 20 vezes e de volta no mesmo lugar, ó. Você não vai, você vai passando 20 vezes, vai contando, ele vai esquentar, ele vai dar um ato, né, na sua extremidade, na ponta dele. Daí, você vai fazer o quê? Em uma das extremidades dele, você vai esfregar 20 vezes. Mova o clipe sempre na mesma direção, do mesmo lado, sem fazer movimentos de vai e volta. Então, a professora colocou aqui movimentos de vai e volta. Pode? Não pode. É só o mesmo movimento. Movimento, ó. Só para lá. Não é ir de volta, não. Vê bem, ó. Para imantar o pedaço do clipe, né, deixar ele imantado com ação magnética, passe 20 vezes sobre um dos polos do ímã, do pedaço do ímã. Isto é, em uma das extremidades dele. Mova o clipe sempre na mesma direção e do mesmo lado, sem fazer movimento de vai e volta. Tá? O professor tinha feito errado. Então, sempre o mesmo movimento, ó. Mesmo se ele vai para cá, é só para cá. 20 vezes para ele esquentar. Após usar o ímã, deixe-o longe da superfície onde as próximas etapas serão realizadas. Então, deixe do lado do ímã. Você vai cortar uma folha de papel quadrada. Se é quadrado, é 10 centímetros de altura e 10 centímetros de largura.
tá? Tem que ser 10 centímetros aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Centímetros, tá? Centímetros, é na régua. Então, você vai pegar esse quadradinho, né? Vai encher a vasilha de água, que nem tem na página 27, vai colocar o papel em cima. Vamos ver agora. Em seguida, para obter a montagem representada a seguir, coloque o clipe sobre o pedaço de papel e observe o que acontece. Então, aqui, ó, encheu a vasilha de água, vamos lá para a página, deixa eu tirar o lápis, para a página 27. Então, aqui, ó, vamos pegar o lápis, vamos encher a vasilhinha de água até em cima aqui, ó. Então, tá, a seguir, né, vamos montar ali, bem cheinha. Vai colocar o papel, o quadrado, e vai colocar o metal aqui em cima, tá? Daí você vai ver, para finalizar, realize os mesmos. Então, você vai ver o que vai acontecer ali, quando você pôr o ímã. Se ele vai tomar uma posição, um lado, vamos observar. Para finalizar, realize o mesmo procedimento, substituindo o metal pelo palito de dente. Então, você vai tirar o metal daqui, né, e vai colocar um palito de dente aqui. Tira o metal e põe o palito de dente. Vamos ver que reações que vai ter. É uma experiência. Daí você vai responder as questões. Com base nas atividades realizadas e na sua observação, responda. Por que foi necessário esfregar o clipe no ímã? Por quê? Nós esfregamos o clipe no ímã para ter o quê? Uma ação magnética, não é isso? Ele esquentou e ele se movimentou ou não? Explique para mim. O B. Quando você substituiu o metal pelo palito de madeira, foi o mesmo resultado? Sim ou não? Por quê? Então, você vai fazer e vai responder. A C. Para onde o clipe apontou no final da atividade? Explique como chegou a essa conclusão. Para onde o clipe foi? Que direção que ela tomou? Norte, sul, leste, oeste? Primeiro você tem que saber da tua casa onde é a tua posição dos cardeais, tá? Então, tudo isso, né? Essa conclusão está baseada nessa experiência, né? Será que isso daí é uma ação da bússola? Será que a bússola tem esse campo magnético na Terra? Então, vamos lá. Aqui embaixo é uma conversa, né? Então, vocês vão só apenas ler. Vão apenas fazer a leitura, né? E ler a resposta que está aqui desse pensamento, tá? Tudo isso foi tirado, né, de estudos relacionados a essa ação do magnetismo. Tudo bem? Interessante a aula de hoje, né? Bem assim, curiosa. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês façam certinho. Qualquer dúvida, fala um oizinho, passa no zapinho para a professora. Tem gente que está me mandando foto com atividade estudando, tem gente que não está me mandando. Preciso de fotos, que são provas que vocês estão assistindo as minhas aulas. E quem não está, procure conversar com a professora. Tá bem? Uma boa quinta-feira, com muita oração, com muito pensamento em Deus, que no momento nem os políticos sabem o que pode acontecer, o que vai acontecer, somente Deus. Então vamos orar, vamos rezar, vamos dar glória à palavra de Deus, com muita fé nos nossos corações, com a nossa família mais unida do que nunca agora. Vamos pedir para Deus tirar, né, essa doença da terra, porque ela está em todo o país, para que possamos ter uma vida, né? Nós reclamávamos da nossa vida, reclamávamos, e aí estamos vendo agora, né? Que nós tínhamos muita liberdade, que agora estão sendo reservadas, né? Diminuídas o espaço. Fiquem com Deus, um beijo.